Podemos nos sentar, reverendas irmãs, amados irmãos. A igreja coloca para a nossa reflexão hoje esse tema, essa cura do homem hidrópico. Nós podemos perceber na leitura do Santo Evangelho esse contraste entre o orgulho e a humildade, entre aquele que se fecha para Deus pelo orgulho e aquele que se abre para Deus pela virtude da humildade. Nós sabemos que o orgulho, por isso mesmo, é um dos 7 pecados capitais, dá origem a muitos pecados. E por outro lado, a humildade, que deve ser a base da nossa vida espiritual, ela dá margem e abre o nosso coração para muitas graças de Deus. E a gente pode perceber isso no Santo Evangelho. Em primeiro lugar, no Evangelho, nós temos a figura do hidrópico, esse homem inchado por excesso de água. E ele penetra ali naquela festa onde Jesus estava, naquele lugar onde Jesus estava, na casa do fariseu. Mas ele não diz nada, ele somente estava ali. É claro que esse passo talvez foi um passo de fé, talvez não foi um passo de fé, porque ele acreditava em Jesus, ele queria a cura, mas ele entra discretamente. É claro que aquele homem estava inchado, a figura do orgulho, mas ele não tinha o coração orgulhoso, porque ele esperava de Jesus a cura. Aquele homem vivia numa grande humilhação, o hidrópico daquela época inchava as pernas e esse constrangimento no meio das pessoas, ali, toda a limitação, a parte estética e tudo isso fazia aquele homem sofrer, mas ele reconhecia que Jesus podia trazer a cura para ele. Então ele não diz nada, ele não discute, ele não veio ali para aparecer, ele não veio ali para se mostrar, mas apenas ele estava ali e ele precisava da cura, ele acreditava. E por isso que essa atitude de fé e a sua atitude humilde obtém de Jesus a cura. Jesus olhando para ele, depois Jesus toca nele e realiza imediatamente a cura e manda ele ir para a sua casa. Essa é a primeira figura do Evangelho. E depois nós temos uma outra figura, por assim dizer, que é justamente os fariseus. Diferente do hidrópico, que teve uma atitude de fé e humildade, os fariseus estavam ali para tentar pegar Jesus em contradição. Talvez a gente já passou por isso, né? Aquela pessoa que é bem próxima da gente, mas está ali, né? Talvez movido por inveja e por espírito de traição, aquela pessoa que é o mal para a gente. É bom saber que Jesus já passou por isso, né? Jesus foi traído por muitas pessoas ali ao seu redor. Os fariseus eram aquelas pessoas hipócritas, né? Que queriam pegar Jesus em contradição justamente para condenar Jesus. E esses sim, são pessoas orgulhosas, esses fariseus. Pessoas cheias de si, né? Aquele coração grande. O verdadeiro hidrópico aqui é justamente os fariseus, porque eles estavam inchados de sua própria pessoa. É aquela pessoa que eu entendo da lei, eu sei mais, por isso que eles vão, depois Jesus vai falar sobre a questão do sábado, da cura do sábado, mas eles estavam ali, aquela pessoa que já está julgando, aquela pessoa que já está condenando, aquela pessoa que acha que sabe mais da lei, são os fariseus. Então uma tristeza muito grande, porque Jesus estava ali, quantas graças Jesus poderia ter realizado no coração daqueles homens, mas o orgulho ele fecha, cria um bloqueio. A pessoa que é orgulhosa, ela cria um bloqueio. Como que Deus vai entrar no coração daquela pessoa? Como que Deus vai colocar a sementinha do bem? Como que Deus vai trabalhar no coração daquela pessoa? O orgulho bloqueia totalmente as graças de Deus. Então nós temos essa cena triste dos fariseus. E a outra cena é o próprio Cristo, né? O hidrópico, agora os fariseus, e agora Jesus, que estava ali por caridade. E ele realiza aquela cura por caridade.
embora naquela época era o sábado, né, o dia do Senhor. Mas Jesus explica para eles: caridade não tem hora, não tem tempo, não tem momento, é toda hora a gente deve fazer caridade. Aquele homem estava precisando da cura, então Jesus realizou a cura, não para aparecer, para se mostrar para a sua própria glória, mas porque Jesus queria agradar o Pai, mostrar a face do Pai. Jesus queria dar graças ao Pai, mostrar o reino de Deus. Ele queria simplesmente cumprir a vontade do Pai. Então nós temos esse homem inchado por excesso de água, que é o nosso exemplo de humildade, aquele que precisa da cura, e nós temos Jesus com o coração cheio de caridade. Já os fariseus não, é aquele coração fechado. Então, amados irmãos, a gente pode perceber no Santo Evangelho que o mais importante para nós é tirar o nosso eu, né? Colocar mais Deus, menos eu e mais Deus. Esse é o grande processo da nossa vida espiritual, esvaziar-se, ou seja, tirar tudo aquilo que é seu, talvez aquilo que você pensa, aquilo que você acha, talvez a nossa teimosia, talvez algum apego, algum pecado. Tira aquilo que é seu. Quanto mais você esvaziar-se e tirar aquilo que é seu, mais Deus vai entrar, vai ter espaço para Deus, vai ter espaço para Deus. O orgulhoso é aquele que não dá espaço para Deus, ele está cheio, está inchado, não cabe mais Deus ali. Mas o nosso processo deve ser justamente diferente, vai tirando aquilo que é seu, porque a gente pode errar, a gente é fraco, e a gente tem muitas más inclinações. Por isso que a gente tem que ir tirando aquilo que é nosso e colocando aquilo que é de Deus. Os santos faziam isso, os santos fizeram isso. Mas há pouco tempo a igreja canonizou São Carlo Acutis. E uma das frases dele era justamente esta: eu não, mas Deus, não é? Deus, eu não. Ou seja, Deus em primeiro lugar. E Deus, não eu. Era a frase dele, Deus e não eu. Então ele procurava fazer isso na sua vida. Tudo em Carlo Acutis respirava Deus, tudo ele fazia por amor a Deus, as suas pequenas coisas, seu amor ao pobre, aos pobres, a Eucaristia, o amor à Eucaristia, as suas atitudes. Então os santos tinham esse pensamento bem presente, né? Preciso colocar Deus, tira o meu egoísmo, tira aquilo que eu penso, tira talvez aquela alegria que eu poderia ter, aquele momento de prazer, mas eu não posso ter por causa de Deus, da minha salvação. São Carlo Acutis fez isso muito bem, né? E aí tem espaço para Deus. Quando a gente tira aquilo que é nosso, vai tendo espaço para Deus, e Deus vai nos elevando, Deus vai trazendo as virtudes, vai trazendo a santidade em nós, que é o mais importante para nós. Então vamos aprender esta lição no Evangelho. Toda a nossa busca aqui na terra é justamente para que Deus possa habitar em nós. Como nós ouvimos hoje na primeira leitura, nós devemos buscar sempre a plenitude de Deus, né? Que Deus possa habitar, que o nosso coração possa ser movido pelo Espírito Santo. E isso só é possível graças à virtude da humildade como base de tudo, da nossa vida espiritual. E esse esvaziar-se, tirar aquilo que é seu, o seu egoísmo, e colocar Deus no lugar. Vamos pedir essa graça, né, aos santos, para que possamos cada vez mais reconhecer a nossa pequenez, as nossas fragilidades, e tirar tudo aquilo que é nosso, o excesso, esse inchaço, para que possa caber Deus na nossa vida, na nossa história, e assim Ele guiar a nossa alma até um dia a nossa recompensa final no céu. Amém.